O ministro Dias Toffoli, do STF, retirou o sigilo dos depoimentos do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, prestado no dia 30 de dezembro. Vamos conversar com a Isabel Mega e também com o Theo Cury, que estão aqui conosco, direto de Brasília. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né, Isabel? O Vorcaro diz que não tem, assim, relação, né, com o inquérito do Banco Master. O que a gente pôde ver, depois de acompanhar muitas das apurações a respeito desse assunto, é finalmente, de fato, a careação acontecendo. E também a distinção das versões apresentadas por aqueles que estavam sendo ali inquiridos. Isso, ou seja, pode aumentar o clima de tensão não só dentro da ação, mas também para todo o ambiente político em Brasília, né, Isabel? Oi, Jairo. Bom dia. Que bom ter você aqui com a gente. Boa sexta-feira para você, para o Theo, para todo mundo que está com a gente aqui no live. De fato, a careação deixa clara a contradição entre aquilo que diz o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, e o que diz Daniel Vorcaro, o banqueiro do Master, né? Uma diferença de valor, de versões, desculpe, em relação ao teor das relações dos dois, em relação à origem da compra que estava sendo efetuada sobre as letras de crédito, né? Então, esse é um ponto bastante relevante. Agora, saindo um pouco do olhar da careação e olhando para o depoimento em si do Vorcaro, chama a atenção o fato de que ele é questionado ali a falar um pouco mais sobre as suas relações políticas. Ele diz, não, tenho relação política com todos os poderes, mas não vem ao caso, ele dá a entender que não viria a acrescentar, falar quais eram essas relações em relação a essa investigação em específico. Então, ele sai pela tangente nessa pergunta. Por que isso é importante? Porque desde que esse assunto veio à tona, há uma preocupação muito grande do mundo político sobre o potencial de artilharia disso contra a própria classe política. E até aqui, a gente não tem tantos nomes assim de políticos implicados, mas a gente tem um temor por trás, justamente porque Vorcaro era uma pessoa muito bem relacionada na Faria Lima, em Brasília, com a política. Ele próprio admite isso quando ele fala de todos os poderes. A gente tem algumas suspeitas em relação a políticos da Bahia, tanto que empresários baianos também foram convocados a depor. A gente tem um parlamentar que é da Bahia e que também é citado lateralmente nessas investigações, e é por isso que houve o pedido para que as investigações subissem para o Supremo Tribunal Federal. Então, há uma certa apreensão sobre aquilo que pode ser levantado a partir deste caso com artilharia para o restante do mundo político. Mas, nesse momento, a partir do depoimento de Vorcaro, o que fica muito claro é que ele quis fazer uma espécie de blindagem em relação a esses nomes, porque ele entende que não viria a calhar para a investigação falar sobre essas relações. Eu estou olhando para baixo para pegar justamente a aspa de como ele fala isso, viu, Jair? Ele fala assim, não falou sobre quem frequentava a casa dele, diz que tem amigos em todos os poderes, que não conseguiria nominar e que não vê relação com o caso para a gente dar a aspa exata. Então, se nega a falar sobre relações políticas. Então, um ponto é isso, o outro ponto é das contradições e outro ponto que acho que rende aqui também é a gente pensar nos comportamentos do ministro Dias Toffoli. Primeiro, a retirada do sigilo desses depoimentos. Atendeu a um pedido do Banco Central. Fica claro também que não é o sigilo da investigação em si. A gente tem a retirada somente do sigilo desses depoimentos, mas dá para a gente ter um pouco mais de noção sobre aquilo que estava sendo falado, inclusive sobre essas contradições que a gente vinha apontando com a nossa reportagem. Os trechos que a nossa equipe cortou deixam bem claro também o que diz o ex-presidente do BRB e o que diz o Daniel Vorcaro. E outro ponto é pensar em como que Toffoli vai já abrindo caminho, querendo ou não, para a possibilidade de um desmembramento, possibilidade de que esse caso possa cair novamente para instâncias mais baixas e isso vai ser definido depois dessa etapa de investigações.
Isso é bastante crucial porque tem muita crítica no meio jurídico, de até mesmo pelo fato de ter um parlamentar citado, mas como a coisa não está muito clara sobre o envolvimento, é tudo muito lateral, tem gente que nem vê materialidade o suficiente para isso estar no Supremo Tribunal Federal. Então aqui é o ministro abrindo uma brecha para dizer, ao final da investigação, posso decidir mandar de volta para a primeira instância. Então isso também foi um fato que chamou muita atenção em toda essa teia de notícias envolvendo o caso Master.